assim, porque ele, pô, não vou nem desmerecer o cara, realmente ele tem uma série de iniciativas muito inovadoras. Mano, e faz né? o bem por enquanto, né? Tem uma série de iniciativas muito inovadoras. Certo. Agora, ele, aquele gênio do empreendedorismo, assim, não é, né? O Elon Musk, ele Copia ideias, né? não, é mais que isso, né? Rouba ideias. O negócio dele é o seguinte, o Elon Musk, ele vem Ele de uma família viabiliza. muito tradicional, sul-africana, né? Uhum. O pai dele era dono, né, de minas de esmeralda na África do Sul do Apartheid. Né? Então você tinha aquele sistema de segregação racial e tal. E a família dele era uma família muito bem ali naquele... Mas a grana dele não vem disso, você acha? Vem disso. Sério? A grana da família Já dele vem arrancou disso. né? O Elon Musk, naturalmente, né, usou a sua inteligência para fazer... Essa os seus- história de PayPal, isso é fake, então? Não, não é que é fake. O Elon Musk, ele usou a posição privilegiada que ele já tinha para deslanchar ainda mais. Ele vai provavelmente se tornar o primeiro trilionário do mundo. Né? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, assim, ele não partiu do zero, o pobrinho que virou... Não, ele já tava bem, ele tinha dinheiro, ele tinha um Trump da vida. Pai do Donald Trump era um dos maiores construtores imobiliários de arranha-céus de Nova York. O Trump, o que ele fez com isso? Partiu de uma posição privilegiada e só cresceu a fortuna. Só ficou mais poderoso ainda. Usou o O Elon Musk relacionamento caminhou bem. nesse sentido, usou os relacionamentos e tal. Podia ser o contrário. Podia quebrar tudo. Conheço cara que Podia pegou e afundar a herdou família. do pai e Podia. quebrou tudo. Podia sim, claro, É. né? O negócio é que é isso, né? Eu não acho que ele... O Elon Musk, ele tem muito poder. O poder dele, assim, você vê, o cara tem mais poder que vários estados, vários países. Muito mais. Fortuna maior que o PIB aí de país. Sim. Né? Talvez Começa- o homem mais importante do mundo hoje. Ele trabalha muito nessa ideia, né? Ele faz essa propaganda muito pra ele mesmo, né? Por exemplo, ele não comprou o Twitter à toa, né? Eu adoro o X, eu tô lá o tempo todo, mexo bastante. Acho que inclusive é uma rede social, a velocidade, ele é muito alta. Então você quer ver as coisas ali rapidinho, você vê ali. Mas um monte de coisa. Eu não sigo o Elon Musk, mas não para de aparecer Elon Musk pra mim ali no Twitter ali, ó. Sabe? E tá certo, né? O cara é o dono, ele vai se pôr lá mesmo, né? Então assim, ele quer realmente, né? Ele tá nesse esforço, ele tá empreendendo esse esforço de se projetar como alguém único, como alguém, o cara que vai mudar tudo, né? Para uns um salvador, para outros um anticristo, mas ele tá realmente ele tá fazendo esse esforço, né? Se colocar como o... Você acha que trilionário é uma parada imoral, assim? Sem dúvidas. Sério? Absurdo, né? Eu acho absurdo, porque aquele negócio, né? Não tem como você... Bilionário também é imoral. Bilionário também, pô. É mesmo? Chegou num... Pra mim, na verdade, de verdade. Chegou num certo ponto ali, a coisa, ela para de fazer sentido, sabe? É verdade. Para de fazer sentido. O Trump, você vê, tava há pouco tempo atrás nos Estados Unidos uma discussão, o Trump é ou não é bilionário e tal, porque é um status, né? Pô, bilionário. A gente falava que o Trump até devia pra caramba, né? Isso, não, aí ele falando, Já, né? Ele sempre reforçando a imagem que sou bilionário. O pessoal passou um pente fino ali, o New York Times viu que ele tem 700, 800 milhões de dólares de fortuna. Uhum. Que é uma loucura, né? O que é um dinheiro assim. O cara tem Trump Tower, tem o Mar-a-Lago, né? Tem um resort. É muito rico mesmo. Para de fazer muito sentido, né? Você ter 800 milhões ou você ter 5 bilhões, você já consegue ter o que você quiser, fazer o que você quiser. E essa concentração de renda, né, dessa maneira estrutural, mesmo que você seja uma pessoa que tenha, né, essa ideia, pô, o cara merece, o dinheiro é dele, né? O dinheiro é dele, a família dele deu pra ele, ou então ele foi esperto e ganhou. Mesmo que você tenha essa ideia, que é um direito de cada um, né? Eu acho que tem problemas estruturais aí nessa super concentração de renda em alguns indivíduos. Isso é uma ameaça à democracia, por exemplo. Né? Você pega um indivíduo desse com poder de países e países, né? Com influência desse cara, né? Agora, recentemente, a Alemanha, né? O Frank-Walter Steinmeier, o presidente da Alemanha, comentou publicamente, né? Falou aí na imprensa, na coletiva de imprensa, que a eleição na Alemanha, que vai acontecer agora, né? Coalizão desabou na Alemanha, vai ter eleições em 60 dias, se não me engano, 23 de fevereiro vai ter eleições lá. E basicamente o presidente alemão falou, ó, nós estamos monitorando várias tentativas de intervenção externa na Alemanha. Algumas são mais veladas, outras estão muito na cara. E ele citou, falando que o que está na cara vem do Twitter, vem do X. Então, lá no X, tá vindo um monte de influência externa de atores que não são alemães
tentando conduzir o rumo da eleição alemã. E o Elon Musk, né, curiosamente, ele tem se projetado no intuito de apoiar o AfD, né, o Alternativa para a Alemanha, que é o partido mais à direita, para muita gente extrema-direita, e é um partido que tem muitos membros oriundos ali de grupos neonazi, né? É aquela coisa da Alemanha poderosa de novo. Mas não é uma parada unilateral isso aí. Eu acho que vem dos dois lados, cara. A esquerda, você fala também? Também. Você não acha cada que um não? jogando, eu acho que assim, essa a regra do jogo agora é essa. E aí quem joga melhor tá jogando. Eu concordo, só que é aquele negócio, né? Você tem um cara igual o Elon Musk, a capacidade econômica dele é desproporcional. O Mark Zuckerberg não falou que ele interferiu também nas eleições? Pelo do Biden Facebook? lá, Sim. Essas coisas, né? Agora a gente tá começando a ver isso e tá até virando uma obviedade. Mas isso já tá acontecendo há bastante tempo. Sempre Sim, aconteceu. O Facebook tá por trás da guerra da Síria. Só que a gente não consegue... Sério, como é que ele Os fez protestos lá em 2011 lá, né? Vocês lembram da Primavera Árabe? Sim. Primavera Árabe que aconteceu em 2011? Lembra que a gente estava conversando há pouco tempo? Como é que foi essa Primavera Árabe? O que acontece, né? O Oriente Médio é uma região que tem ditaduras, basicamente. Não faz muito sentido você pensar em democracia ali em termos históricos. Então você tem ou ditaduras que são seculares, ou seja, onde você tem a separação entre o Estado e a Igreja, no caso lá a Igreja Islâmica, né? As instituições islâmicas. Então, normalmente essas ditaduras são controladas pelas Forças Armadas. Quais países eram assim? A Síria era assim, né? Você tinha um partido Baaf, que era um partido mais à esquerda, no contexto do Oriente Médio, em que era uma ditadura em que o exército estava ali no poder. Certo? O Egito é assim também, hoje, atualmente. E você tem outros modelos de ditadura, por exemplo, a Arábia Saudita, em que você tem uma ditadura, em que você tem uma fusão entre Estado e igreja. Né? Por exemplo, na Arábia Saudita, os juízes são padres, entre aspas, tá? Bem assim, fazendo aqui uma simplificação bem grosseira. Mas é mais ou menos isso, né? O juiz ali, o cara que é que vai decidir na corte ali, nos tribunais, ele é um líder religioso. Muitas vezes ele é um imã. Ayatollah, você fala? O Ayatollah é no Irã, né? Você tem Ayatollahs em outros países também, mas o principal é no Irã. Mas, por exemplo, o padre no mundo islâmico é o imã. Esse imã, muitas vezes ele assume uma posição de líder jurídico ali. É ele que vai decidir. Sim. Por quê? Porque a lei é a Sharia, que é a lei islâmica, né? A lei que está no Alcorão. Então, no Oriente Médio, você tem essas duas configurações. Ou ditaduras seculares, separa a igreja do Estado. Normalmente o exército está ali conduzindo. Ou você tem ditaduras islamistas, que são ditaduras que misturam essa coisa da religião com a política. E aí, normalmente, você tem grupos islamistas, né? Igual a Arábia Saudita, você tem o tal do arabismo, né? Que é essa visão do islamismo deles ali e tal. A gente estava conversando sobre isso, até... Por que que... Ih, também me perdi, Até mano. perdi, que abri um parênteses enorme aqui. A gente Mas tava falando dos trilionários e os bilionários. Se eles são morais ou imorais. Não sei, eu acho imoral, né? Eu acho que assim, você concentrar demais não gera coisa boa. Né? Não gera coisa boa, não gera externalidade boa. Depois eu vou lembrar do Oriente Médio aí, onde a gente ia chegar. Eu tava remoendo essa parte aqui. Não, porque essa separação, ela é importante, assim. O Oriente Médio, às vezes a gente pensa nesses países, pô, todo mundo tem que ser democracia e tal, né? Seria maravilhoso se fosse, né? Maravilhoso se o céu fosse cor-de-rosa. A gente estava falando da primavera Primavera Árabe, exatamente. Então eu estava explicando por conta disso. Você tem essas duas configurações de modelo de governança ditatorial. Essa é a regra do Oriente Médio. O que foi a Primavera Árabe? Foi um levante, na época tratado como algo espontâneo, em que a população cansada da ditadura começou a ir para as ruas protestar contra os seus governos. Mas isso motivado pelo Facebook, que é de onde a gente estava vindo. Isso. Na época, a gente não conseguiu perceber com clareza, ou a mídia não nos disse com clareza, que isso estava sendo arquitetado via redes sociais. Com o tempo, a gente foi percebendo que as redes sociais foram um vetor para que esses protestos explodissem ao mesmo tempo em vários países. Tá. Então, aconteceu na Síria, aconteceu no Egito, aconteceu na Arábia Saudita em menor escala, mas aconteceu. E, curiosamente, os países onde a rebelião popular foi mais intensa foram justamente os inimigos dos Estados Unidos. Então, na Síria, por exemplo, a guerra civil começou por uma... Aí entra aquele negócio, né? Pô, o pessoal tá lá
comentando, combinando protestos dentro do Facebook. E aí muita gente pode falar, pô, mas é um direito da população, né? Tá na rede social e tudo mais. A questão é que hoje a gente sabe que as redes sociais, elas, o tal do algoritmo, né? Ela direciona e coordena determinadas demandas, determinadas vieses, né? Então, aquele post X com a mensagem X, o Facebook tem o poder de alavancar aquilo lá e jogar para milhões. E se você tá falando alguma coisa que de repente não é muito do interesse ali, ele pode, exato, não mostrar para todo mundo. Então a Primavera Árabe foi essa, né? Foi uma tentativa externa, americana, de usar as redes sociais para desestabilizar países alvos. O que se seguiu, né? Não se seguiu um período de democracia. Na verdade, o que a gente teve depois é o chamado Inverno Árabe, né? Ditaduras mais repressoras e brutais se seguiram a tentativa de abertura. Na Síria, você teve uma guerra civil, em que o governo Assad se tornou ainda mais fechado, mais cruel. Na Arábia Saudita, o país, por exemplo, baniu redes sociais ali por um tempo, né, e tal. Você tinha uma rede social muito curiosa na Arábia Saudita, me fugiu o nome dela agora. O pessoal começou a fugir do Facebook para ela, eu vou lembrar o nome. Mas é porque é uma rede social que você abre salas de chat, de reunião, e assim que você fecha, ela apaga os dados, some tudo. Né? Era isso que eles prometiam. Por exemplo, é o Clubhouse, lembrei que agora, Clubhouse. Era uma rede social que tinha essa premissa de tudo que você falar aqui depois vai ser deletado. Apagava. Isso. Não ficava no histórico. Para não ter aquela coisa de perseguição política, né? Eles estavam usando muito. Mas aí o pessoal usava isso aí para combinar os ataque protestos terrorista também. Eventualmente sim, né? Você vê que é uma ferramenta que... a Você rede social ela é uma tudo. ferramenta. Ela pode ser usada para o bem, igual a gente está usando o YouTube aqui de uma maneira excelente, para trazer debate, educação, conhecimento. Também pode ser usada para coisas péssimas, né? Sim. Pô, mano,